Você sabia que é possível prosperar, ser bem-sucedido? Que existe um tipo de solo que você planta e ele devolve 100 por cada semente? Jesus, em uma das suas parábolas, ele falando sobre o semeador, ele fala sobre esses tipos de solos. E um deles, Jesus falou que devolve 100, 60 e até 30 por um. Mas lá no livro da criação, em Gênesis, narra a história de Isaac, filho de Abraão, no capítulo 26, a partir dos versos 12 e 13. Diz que ele morava junto aos filisteus, ao rei Abimeleque, e que ele plantou, e o solo devolveu 100 por um, porque Deus o abençoou. Então a gente começa entendendo nessa reflexão que é possível algumas pessoas prosperarem, serem mais bem-sucedidas do que outras pessoas. Existe um solo diferente, que a gente planta uma só semente, e a Bíblia diz, não somente no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, que ele devolve 100 por cada semente. É como se você plantasse uma nota de R$1 e ele te devolvesse 100 reais. Isso está na Bíblia. E o interessante é que Isaac, filho de Abraão, ele não estava na sua terra. Mas eu quero dividir com você e vamos refletir juntos sobre um tema que eu trabalhei nesse mês de julho: semeadura inteligente. Paulo nos ensina que nós devemos ser generosos e que isso é um ministério na vida daquelas pessoas necessitadas. Mas quando a gente vai para a vida de Isaac, analisando a história dele, ele estava debaixo de promessas de Deus. Vamos pensar juntos. Ele estava junto a um povo que não era o dele. Havia um rei, mais uma vez, Abimeleque. Mas por que a lavoura, ou tudo aquilo que Isaac plantou, ele foi abençoado? E no verso 13 diz que ele ficou muito rico e aumentava a sua riqueza, que ele ficou riquíssimo ao ponto que os filisteus tiveram medo e muita inveja de Isaac. O solo era o mesmo, as pessoas eram as mesmas, as sementes eram as mesmas, mas por que somente Isaac prosperou? Você não tem essa curiosidade? Eu tinha no passado. A primeira coisa que a gente aprende nesse texto, a Bíblia diz que Deus abençoou Isaac. Aí eu faço uma pergunta: você tem Deus para abençoar a sua semeadura? Isaac tinha. E eu encontro, talvez, uma explicação, a causa porque muitas pessoas não prosperam, não são bem-sucedidas. Têm uma boa formação, elas têm graduações no plural, mas não são bem-sucedidas. Eu encontro Abimeleque, ele era rei. A prosperidade de Isaac o incomodou ao ponto que ele também, como rei, pediu que Isaac saísse das terras dele. Muitas vezes o orgulho. Não, eu consigo sem Deus. A soberba, a arrogância. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. A humildade antecede o quê? A honra. Vamos pensar sobre isso. Não era Isaac que era rei, era Abimeleque. Quem prosperou? Isaac e não o rei. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto de Gênesis capítulo 26 é que Deus ensinou, ou melhor, orientou Isaac: permaneça onde você está. E no verso 6 do capítulo 26 diz que ali Isaac permaneceu. Deus falou com ele: não vá para o Egito, não retroceda. O Egito é sinônimo de passado. Deus quer que você olhe para frente. E ali Isaac permaneceu. Não fique se movimentando demais. Existem pessoas que não param em lugar nenhum.
Tem pessoas que não param emprego nenhum. Tem pessoas que não conseguem concluir um curso. Começa um para, começa outro para. Tem pessoas que elas não conseguem morar nem no mesmo lugar há muito tempo. Elas ficam mudando de bairro, de cidade, de nações. Você conhece alguém assim? Tem pessoas que não param nem com o seu cônjuge. Larga marido, pega outra mulher, larga outra mulher. Já está aí no 5º, 6º, 7º, no 10º relacionamento, porque não consegue conviver com ninguém. Mas tem gente que não para também em igreja nenhuma. Sabe o que é isso? Não criam raízes. Isaac ouviu. Tem muitas pessoas que têm dificuldade para ouvir. Ouvir quem? O Eli? Não, ouvir a voz de Deus. Mas eu estou aqui fazendo uso da palavra de Deus para a gente refletir juntos. Quem sabe não está aí a causa de você estar trabalhando e você não vê o resultado do seu trabalho. Eu percebo que tem muita gente se movimentando demais, correndo demais e não conquista nada. A Bíblia diz que se Deus não abençoar, se Deus não edificar, em vão trabalham os que edificam. Olha só, você não precisa ter Deus para ter dinheiro. Tem um monte de gente que tem dinheiro e não tem Deus, mas não tem paz, não tem alegria. Coloca uma cabeça no travesseiro e não consegue dormir. Mas Isaac escolheu Deus, escolheu obedecer a Deus e ali ele permaneceu em Gerar. E foi ali que Deus o tornou muito próspero. Nessa semeadura inteligente, que a gente... Sabe, eu trabalhei esse tema no mês de julho. E em terceiro lugar, eu vi que não adianta você ter Deus, falar que tem Deus. Não adianta também você parar sem obedecer, porque às vezes nós estamos parados, mas nós não somos obedientes. Então, eu consigo entender, ver na vida de Isaac, que Isaac ele era praticante para com Deus. Veja bem, eu não estou falando de um líder religioso, eu não estou falando, te indicando o nome de uma denominação, mas Jesus falou assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então, Abraão tinha a promessa de Deus, que através dele todos seriam abençoados, todas as descendências através de Abraão. Isaac era filho de Abraão e estava debaixo dessa mesma promessa de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que você, que eu, que todos nós venhamos prosperar. Mas por que algumas pessoas não conseguem? Vamos nos voltar e pensar um pouco. Eu tenho certeza que você que está me assistindo agora, talvez essa palavra está sendo a resposta que você estava precisando. Deus quer te dar uma história diferente para contar. Isaac, do início ao fim, ele tinha Deus. Ele escolheu obedecer a Deus e não ficar mudando. Sabe, isso é uma expressão popular de galho em galho. Não, ele ficou quieto ali. E ele obedecia a Deus em tudo. E como que nós sabemos qual é a vontade de Deus? Através da Bíblia, através da sua palavra. E fecho com você esse pensamento, porque Isaac também encontrou oposição. A prosperidade dele gerou inveja nos filisteus, naquele povo, e gerou medo também. E eles começaram a perseguir, começaram a entulhar os poços que o seu pai Abraão tinha construído. Mas Isaac, ele não queria ficar discutindo. Eles entulhavam um poço, Isaac e os seus oficiais ali abriam outro. Eles tomavam o poço, Isaac abria outro poço. Eles tomavam o poço, Isaac abriu outro, até que eles desistiram. Essa oposição que você está passando hoje, uma hora ela vai parar. E guarda isso no seu coração.
Não fique brigando. Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Uma hora o seu adversário vai cansar e você vai prosperar. E eles ainda virão até você e vão querer fazer algum tipo de acordo, reconhecendo que Deus tem abençoado você em todas as coisas.